como identificaremos a falsa profecia? A primeira coisa que devemos ter é o conhecimento da palavra. Algo que tem sido ignorado no meio das igrejas é o conhecimento da palavra. Obreiros que são consagrados a evangelistas, a pastores, a presbíteros, que não conhecem a palavra, que não se esforçam para conhecer a palavra, que nunca leram a palavra. Homens que estão com os microfones na mão, sustentando ideologias e ideias que são deles mesmos. Mas eu quero falar sobre essa profecia. Preste atenção, amado, você que está ouvindo, a maneira que mais se profetiza no nosso meio, isso é muito sério. As pessoas começam a profecia dizendo: eis que eu te falo, servo meu. A maioria das profecias começa assim. Quando alguém diz eis que eu te falo, ele está usando a primeira pessoa da frase. E quando ele está usando a primeira pessoa do singular na frase eu te falo, o que está parecendo é que Deus está incorporado nele. O que está parecendo é que Deus está usando a voz e o corpo dele diretamente, de forma física. E isso é um grande engano, porque Deus, ele não fala na forma física do homem, sim no intelecto, no espiritual. Quando eu percebo pessoas dizer eis que eu te falo, meu servo, eles querem sugerir que a boca deles está sendo usada de forma física pelo próprio Deus. E isso é um grande engano, porque de Gênesis a Apocalipse, olha, você que não gostou, escute. De Gênesis a Apocalipse, eu quero que você encontre um só profeta, ou uma só profecia, que ela começa com a expressão eis que eu te falo, meu servo. Não. Sempre os profetas maiores e menores começam com as profecias. O meu Deus manda que te fale. O Deus de Israel mandou com que eu te falasse. Deus, ele usa o seu profeta sim, mas ele usa no intelecto e no espiritual. Ele não vai habitar nesse corpo que está pecaminoso, destituído da sua glória. Anderson, o que mais ouvimos a respeito de profecias e profetadas são pessoas que até transparecem e mudam toda a sua voz. E hoje é normal dentro da igreja você vê isso. E você falou do início da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você não vê isso. Você não vê um profeta profetizando. Sempre ele diz assim: assim diz o Senhor. Porque a palavra não era a palavra era de Deus, era Deus transmitindo, usando um profeta para falar com o seu povo. E não usando a pessoa com um microfone, igual nós estamos usando o microfone, nós estamos falando, a nossa voz está saindo aí. Deus não usa a pessoa com um microfone. Ou seja, eu estou falando aqui, se abre a boca vai sair um som. Não, não é assim não. Você recebe se você recebe uma mensagem de Deus, e essa mensagem tem que ser filtrada na Bíblia. Se ela não estiver enquadrada na Bíblia, meu irmão, sai fora. Porque tem aí os espíritos enganadores. Tem pessoa que chega a rupiar, fala: rapaz, eu recebi uma palavra aqui que chegou a me dar um arrepio aqui. Toma cuidado, irmão, que esse rupiado aí, toma cuidado. É a tal da fé sensorial. É a fé da sensação. Analisa se esse sonho que você teve enquadra na Bíblia. Analisa se essa profecia que você vai falar enquadra na Bíblia. Porque nenhuma profecia que é de Deus sai fora da Bíblia. Não tem como sair. Todas estão pautadas na palavra de Deus. Quando a profecia começa, eis que eu te falo, meu servo. Eis que eu te falo, meu servo. E no final ela termina assim: eis que agora eu volto para o Pai, e a minha graça vos basta. Anderson, quando diz eu volto para o Pai, significou que quem estava falando era quem? O próprio Jesus Cristo. Se volta para o Pai, o Filho é Jesus Cristo. Começou com eis que eu te falo, meu servo. O que diz aí, Anderson, no Evangelho de João, no capítulo 15, se não me engano, versículo 15, por gentileza, para que você possa entender o que o Anderson diz, para que você possa filtrar essa profecia. O que diz aí, Anderson? 15 de João. João 15:15. Já vos não chamarei servos. Espera um pouquinho, Anderson. Já não vos chamarei o quê, Anderson? Servos. Mas a profecia começa com eis que eu te falo, meu servo. O que mais, Anderson? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Isso é filtrar a palavra de Deus. Isso é filtrar o entendimento para que você saiba se essa profecia é do homem, é do diabo, é do instrumento de Satanás ou era de Deus. Se ela começa te chamando de servo e no final ela diz que eis que eu volto para o meu Pai,
é porque era Jesus dizendo. Mas o próprio Jesus acabou de dizer em 15:15 de João, que Ele não vai nos chamar mais de servo, que Ele vai nos chamar de amigos, porque Ele nos revelou tudo que recebeu do seu Pai. O que é a revelação? É a palavra de Deus. Mas nós estamos envolvidos por obreiros fraudulentos, homens que falam daquilo que eles mesmos confiam e naquilo que eles mesmos acreditam. E quando alguém se levanta para pregar a Bíblia, eles se colocam contra, porque a verdade não é algo que pode ir para o ar, a verdade não é algo que as pessoas precisam ouvir. Não, eu não concordo com isso, irmão Robertinho. Eu não concordo com o que as pessoas têm feito. A Bíblia diz que nós não julgamos o pregador, o profeta, mas nós julgamos a profecia, o que ele está dizendo. E a base desse julgamento não é em nosso conhecimento, no nosso intelecto, mas é a palavra de Deus. Ela é a última e única revelação. Meu irmão, se alguém vier com profecia para você, como diz aqui o irmão Anderson, ou você mesmo for profetizar, ver se essa sua profecia, ela tem base bíblica. Senão, meu irmão, fique calado. O que eu fico interessante, que eu fico muito aplicado, irmão Anderson, que quando o povo, eles foram feitos escravos da Babilônia, eles foram cativos, existia aproximadamente 80 mil homens em Jerusalém. 80 mil pessoas foram feitos escravos na época de Nabucodonosor. E a Bíblia me relata que no meio de 80 mil homens existia 3 profetas. Existia o profeta Jeremias, que ficou profetizando em Jerusalém para as viúvas e velhos. Existia Ezequiel, que foi profetizar fora da cidade da Babilônia, nos campos de trabalho. E Daniel, que profetizou dentro da cidade para os reis e sábios. Mas hoje nas igrejas, uma igreja de 2.000 membros, ela tem 1.500 profetas. Mas na época da palavra, e quando nós filtramos a palavra de Deus, percebemos que os profetas são poucos diante da sociedade. Os verdadeiros profetas são aqueles que têm intimidade com Jeová. Os profetas são aqueles que compram e pagam. Os profetas são aqueles que são dizimistas, que são marido de uma só mulher, que não se envolve em nada desonesto, que paga seus impostos em dias, que não são sonegadores de impostos e nem são agiotas, não emprestam dinheiro com usura. Temos que prestar atenção no que diz a palavra de Deus. Eu não sou a justiça é a Bíblia, mas eu não vou me calar, porque a Bíblia diz o que nós estamos dizendo. Algo que envolve também a igreja, e estamos terminando o nosso tempo, e é muito sério, é a respeito das visões. As pessoas dizem, olha, Deus está me mostrando isso e isso na sua vida. É muito comum nós irmos em cultos de libertação, cultos de oração e libertação, em que as pessoas que estão à frente da igreja dizem assim: Deus está me revelando aqui do lado direito Deus me revela alguém, uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Mas ele não diz, irmão, antes, nem quem é a pessoa e nem qual que é a dificuldade. Quando nós ouvimos a pessoa fazer isso, não se engane, ele está sendo instrumento de diabo. O que diz aí antes, em Atos capítulo 9? 9:11. Assim, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta-te por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Ele está orando. Então, ele teve uma visão. Na visão que o meu Deus, o Deus de Israel, deu a ele, disse para ele assim: vá à casa de um homem que eu não sei quem, lá você vai achar. É assim que falam de visões. Não, o que ele disse, vai à casa de quem? A casa de Judas. A casa de Judas. Ele disse, lá na casa de Judas, tem muitos Judas naquela cidade. Aonde o Judas morava, Anderson? Na rua chamada direita. O Judas que mora na rua